Depois de uma separação, é natural que existam mudanças na rotina da criança. Mas e quando essas mudanças vêm acompanhadas de rejeição repentina a um dos pais? Frases como: eu não quero ir, você me abandonou, disseram que você não presta. Nesse momento surge a dúvida: isso é apenas reflexo da separação ou existe uma influência externa? E é justamente neste ponto que muitas pessoas começam a falar em alienação parental. Mas antes de acusar ou se defender, é preciso entender exatamente do que estamos falando. A alienação parental não é qualquer briga entre os pais. De acordo com a legislação brasileira, ela ocorre quando um dos responsáveis interfere na formação psicológica da criança ou adolescente com a intenção de prejudicar o vínculo com o outro genitor. Isso significa que deve existir uma conduta intencional, repetida e com potencial de afetar a percepção da criança. Não estamos falando de um comentário isolado feito no calor da emoção. Estamos falando de um comportamento contínuo, pensado, que pode distorcer a imagem que o filho constrói sobre o outro pai ou mãe. E é importante compreender algo essencial: a criança não tem maturidade emocional para separar conflito conjugal de vínculo parental. Ela tende a absorver tudo o que ela escuta com frequência. E quais atitudes podem indicar a alienação parental? Bom, a alienação parental pode se manifestar de forma explícita ou sutil. Alguns comportamentos que costumam chamar a atenção são dificultar as visitas sem uma justificativa razoável, criar obstáculos constantes para o convívio, fazer acusações graves sem provas, omitir informações importantes sobre saúde ou escola e outras informações sobre a criança, desqualificar o outro genitor repetidamente na frente da criança. E o problema não está somente na fala negativa. O problema está na repetição e no impacto emocional gerado. Com o tempo, a criança pode desenvolver uma rejeição, medo ou até culpa por manter afeto por outro genitor. E isso pode comprometer o desenvolvimento emocional. Porém, uma coisa importante: nem todo conflito é alienação. E isso é um dos pontos mais importantes aqui do tema. Separações são emocionalmente difíceis, e é natural que haja tensão, divergências e até falhas na comunicação. Então, nem toda resistência da criança significa manipulação. Nem toda crítica vai caracterizar uma alienação parental. Por isso, a acusação não pode ser feita de forma leviana. É necessário analisar todo o contexto, a frequência das condutas e o reflexo também que isso tem causado na criança. E como a justiça analisa esses casos? Bom, quando o assunto chega no judiciário, o juiz não vai decidir com base apenas na palavra de um dos pais. Normalmente são determinadas avaliações psicológicas, estudos psicossociais e análise detalhada da dinâmica familiar. O objetivo é identificar se existe de fato essa interferência intencional no vínculo afetivo. A alienação parental precisa ser comprovada por elementos concretos. Isso é essencial para evitar que a alienação seja utilizada como estratégia em disputas de guarda. O cuidado técnico é justamente para proteger a criança de decisões precipitadas e prejudiciais. Bom, e quais são as consequências? Se a alienação for comprovada, o juiz pode adotar medidas proporcionais à gravidade da situação, entre elas advertência formal, determinação de acompanhamento psicológico para o núcleo familiar, muitas vezes, ampliação do regime de convivência com o genitor prejudicado, a alteração da guarda e, em situações muito graves, a suspensão da autoridade parental. Mas é importante entender o seguinte: a finalidade da lei não é punir o pai ou mãe. É necessário restaurar o equilíbrio e proteger o desenvolvimento emocional da criança, que é o foco do direito de família. No direito de família existe um princípio central, que é o melhor interesse da criança. Então, o foco não é no ressentimento do adulto, é na proteção do vínculo afetivo saudável com aquela criança. E quando a criança é colocada no centro do conflito, ela assume um lugar que ela não deveria estar. Conflitos conjugais podem ser superados, mas os impactos emocionais na infância podem permanecer por muitos anos. Por isso, qualquer decisão precisa ser tomada com responsabilidade. Então, se isso está acontecendo com você ou com a sua família, busque auxílio jurídico adequado para entender melhor a situação e ver qual medida adequada a ser tomada no seu caso. Se gostou desse conteúdo, clique em gostei, ative o sininho e se inscreva no meu canal. Até mais!